Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Talk Show Mac Pod. Palmas pra vocês! Cara, que satisfação e que prazer ter todos vocês aqui. Deixa eu dizer logo uma coisa pra você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica no botãozinho aqui inscrever-se. Ó, tem um sininho aqui, você clica no sininho pra você não perder nenhuma das edições. E essa edição, como é a primeira, é especial. Eu trouxe um cara muito especial, meu amigo e meu pastor, Jeová Salles! Opa, maravilha, Diego. Jeovazinho. Obrigado, querido. Jeovazinho, se apresenta para as pessoas que estão aí assistindo a gente, por favor. Muito bem, pessoal. Graças a paz, eu sou Jeová, sou pai da Giovana, pai do Jeová Neto, que eu sou muito bom de dar nome, gente, e marido da Paulinha, e a gente tá aqui. Somos um jovem casal e um jovem pastor também, aprendendo a pastorear com Jesus. E é isso, pessoal, vamos conversar aí, Vamos embora que eu já converso aqui, não tem esse negócio de script, não tem nada disso não, a gente vai chegar porque o cara é meu amigo, eu tinha 17 anos quando a gente começou nossa amizade, né, a gente começou tocando junto, na realidade um outro amigo da gente que infelizmente não tá aqui, ou felizmente porque deve estar com tá Deus, na glória, né, tá com melhor certeza do que a gente, e aí me apresentou a ele, nos apresentou e hoje o cara tá aqui, ó, meu amigo há muito tempo, e é um prazer ter você como meu amigo. Prazer é meu, Diego. Jeovazinho, não tem como a gente falar do Jeová e não lembrar do território sagrado. É verdade. A primeira coisa, antes de falar do território, eu queria que você explicasse pra gente como foi que começou esse desejo, esse interesse de ser tocador, de ser músico, de ser cantor. Como foi que surgiu esse interesse, mano? O interessante é que você já começou usando um termo, né? Tocador. Bem assembleiano, né? Eu sou filho de pastor Jeová Salles, o pai, eu sou Jeová Salles, filho. E desde muito novo a gente serve na igreja, né? Eu fui nascido e criado dentro da igreja, né? Então, essa vida da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, que é a minha raiz, da onde realmente eu tive o meu início na fé, no evangelho, sou do tempo da escola bíblica dominical. Então, desde pequeno, meu pai me leva para a igreja. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, que é o Diógenes, que está lá nos Estados Unidos hoje, e a Lilian. E a Lilian já cantava e o Diógenes já era músico, né? Ele tocava teclado. Então, desde pequeno, eu estou envolvido numa família musical, numa família que está inserido nas atividades do corpo de Cristo, da igreja. Então, desde pequeno, eu ficava ali próximo do conjunto da música, né? Meu irmão ia tocar lá na Assembleia de Deus, Padre Andrade, que inclusive foi onde eu conheci o nosso amigo em comum, que é o pastor Nélio, né? Nélio. Também tocava lá no Padre Andrade. Eu tinha 3 aninhos de idade. Já levava a guitarrinha de brinquedo. Meu pai comprou uma guitarra de brinquedo pra mim, né? Era meio fake o negócio, mas eu queria estar ali. E graças a Deus eu peguei uma turma muito boa que me encorajava, né? Me encorajava, olha, agora o Jeová vai solar. Mas, na verdade eu só dublava, né? Isso aí me lembra quando a gente tá jogando videogame e vê uma criancinha querendo pegar o controle, a gente despluga o controle do videogame. Deixa ele pensando aí o cara tá achando que tá arrebentando. Exatamente. E eu sempre amei música, né? Música sempre mexeu comigo. Eu me lembro, eu com 4, 5 aninhos, pedindo oportunidade, meu pai me colocava em cima da cadeira. Sim. Pra mim poder cantar os irmãos, né? Sansão era um homem forte como um leão. Coisa linda, cara. É por isso que eu sou o maior incentivador dos meus filhos, incentivador da igreja, realmente colocar em prática aquele versículo que diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando for mais tarde, ele não vai se desviar dele. E eu sou fruto disso. Que legal, Machi. E o interessante é que a gente vem falando de cantar, de tocar, e aí não tem como não falar do território sagrado, né? É verdade. Território sagrado que eu acredito que foi assim, eu não sei, porque você também teve a banda de pagode, mas eu acredito... mistura grande. Eu acredito assim, eu peguei o Jeovazinho, eu conheci o Jeová através do território sagrado. Sim. Então eu vi que a visibilidade do Jeová, para mim, foi maior no território sagrado. Mas como foi que chegou de sair de uma banda de pagode para ir para uma banda de rock and roll? Que viagem foi essa? Como foi que isso tudo foi encorajamento do Diógenes, né? Diógenes, Jeová, tu tá cantando legal e tal, mas vamos fazer uma banda que seja mais
a cara da igreja, um negócio que não tenha... Porque a gente sofreu muito preconceito, né? O meu pai foi um herói. Ele é um herói com o pagode, né? Com o samba, com porque samba, eu, né? quando eu estava... Para começar a história do samba foi o seguinte... Como só eu aprendi logo a tocar um instrumento de harmonia, Sim. aí o Dedéu, que é o meu irmão mais novo, sim. ele não chegou a aprender nenhum instrumento de cordas ou baixo, então, tipo assim, ele ficava meio assim de lado. Primeiro a gente tentou uma dupla sertaneja. E aí ele não tinha... Vai, Dedéu. Emanuel e Jeová, né? Só que o Emanuel não tinha muita... ele não tinha... Ele era muito inibido, né? E aí eu disse, cara, o que é que eu vou fazer pro meu irmão estar comigo? Sim. Né? E aí eu peguei, aprendi outro instrumento, que foi o cavaquinho. E disse, cara, agora tem a desculpa, eu vou arranjar um instrumento de percussão, porque não é possível que o cavaquinho... O pessoal diz que baterista é amigo dos músicos, né? E os percussionistas são amigos dos bateristas. Então, cara, pega aqui esse pandeiro, esse tantã. E foi quando eu fui pro pagode. Gospel, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhar na Eco Musical, a rádio, né, do nosso irmão incrível, o Alex Alves, é um cara que me deu uma oportunidade incrível na rádio. Massa. Na época, a Eco Musical fazia grandes eventos em Fortaleza. Mas essa oportunidade já foi com o Território ou tocou da banda de pagode? Toquei a banda de pagode também lá. Tocou. Só que já foi na transição, né? Entendi. O Alex, ele tinha um programa e eu era fã da Eco Musical, né? Que é que não ia para um show da Eco Musical, Oficina G3, Fruto Sagrado, Coros, né? Eles faziam todo tipo de show, né, macho? Antigamente era massa. Era isso, cultural tipo, da igreja, era onde nós nos reuníamos, né? Como um só homem, né? Era interdenominacional. Cada um saía das suas igrejas e e ia se encontrava juntar, no né? evento Era cristão. Muito massa, era legal. Foi onde eu e tantos outros tiveram a oportunidade de se encontrar como artista, né? Cristão, como tocar, fazer sua arte. E então, quando eu entrei na rádio, eu tive a oportunidade de começar a ser locutor lá na rádio. E aí o meu irmão disse, Jeová, vamos começar a trazer uma música mais com cara de igreja e tal. E aí foi quando a gente topou o desafio, não só o Diógenes, mas o Gidel, né, o Tiago. Eu comecei a compor algumas canções que não se encaixavam em pagode, era mais balada, mais pop, né? Na época adolescente escrevia muita música romântica. E a gente acabou gravando a música junto com o Moisésinho e tal. Moisés, que era o nosso guitarrista. E aí foi como eu passei pro Território Sagrado. Aí me diz uma coisa, e como foi que ficou a galera da outra banda quando saiu? Os caras ficaram sem cantor, sem ninguém? Não, na verdade... Ou a banda acabou e aí você foi pra outra? Não acabou não. Na verdade é o seguinte, eu tenho tem algo dentro de mim que eu sempre repito para tudo que eu começo. Tipo, aquele que não é substituível não é promovível. E isso eu levo isso para minha vida. Então, desde jovem, eu sempre procurei deixar pessoas com aptidão para me substituir, para ser melhor do que eu. Entendi. Então, na banda de samba, eu deixei o Dudu, que tocava cavaco comigo, e ele assumiu a banda, que era a banda Ágape, ele assumiu um bom tempo. Depois a banda acabou, cada um seguindo o seu caminho. Vladimir e Lucas colocaram outra banda. E assim foram, caminhou. E eu passei para o Território, onde eu vivi muitos anos da minha vida. Até hoje a gente ainda sonha com algo do Território, né? Acho que já tem 20 anos, né, cara? Mas não fala de tempo, não. Meu Deus. Fala não, que aí a pessoa vai saber a nossa idade. Tu já falou a tua idade, né? Mas ninguém sabe a minha. Eu toquei com ele depois de muito tempo já, viu? Foi, depois de muito tempo. Engraçado é o seguinte, que como Deus une pessoas, né? Você falou de Território, a gente lembra do Moisés, que foi um elo de ligação entre eu e você. Sim. O Moisés era um grande amigo em comum nosso, a gente não se conhecia, mas a gente acabou se conhecendo através desse elo. O Moisés tocava no Território guitarra e era compositor de músicas que a gente acabou gravando no Território. E aí o Moisés acabou descobrindo um câncer. Foi. E aí conforme o tempo ele foi ficando debilitado e ele começou a andar com o Diego. Onde a gente ia tocar, abrir os shows, né? Que a gente abria muitos shows. Era o hold dele. Era o hold, cara. Que é o que faz eu amar o Dieguinho, sabe, gente? Assim, é uma história de amizade verdadeira muito grande. Porque o Diego,
ele tinha os equipamentos, Moisés não tinha tantos equipamentos, ele montava os equipamentos dele pro Moisés tocar. E hoje, se ele fosse visto, seria o contrário, né? Eu não tenho os equipamentos. Ele queria emprestar. Tá vendo? Aquilo que você planta, você colhe. Olha aí. Você agiu com graça com alguém. E hoje eu brinco muito com o Dieguinho. Dieguinho, macho, peraí, macho, tu não tem nada, mas tu tem tudo. Tu tem amigos que te dão tudo pra tu tocar. É uma graça. Eu tô quase perdendo ele pro humor, mas se Deus quiser, ele ainda vai continuar tocando guitarra. Massa, cara. Essas histórias são interessantes e assim, quando a gente vai no passado e lembra disso, cara, a gente lembra com muita felicidade, com muito orgulho de algumas coisas, mas existem outras coisas que, infelizmente, a gente não tem orgulho, mas que pelo processo parte do crescimento, a gente teve que passar. Havia um propósito pra gente passar por aquilo ali. Então, eu acredito que nessa transição, porque não tem como o cara amadurece tanto na questão de mentalidade, quanto amadurece questão física, idade. Mas essas coisas que já aconteceram, com certeza fez você pensar hoje e mudar para ser quem formatar um pouco de quem você é hoje. Sim, com certeza, né? As experiências boas nos deixam aquele ar de saudade, de saudosismo. É muito bom. E uma das coisas que eu aconselho é que todo jovem, todo menino tem que ter uma banda, cara. Tem que ter uma banda para ter história para contar pros netos, né? Para as futuras gerações. E você amadurece muito, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a sonhar. Verdade. Porque assim, cara, uma coisa que eu ouvi o pastor Silas Malafaia uma vez ministrando, ele falou assim, olha, se for de você casar, case com alguém que é sonhador. Por quê? Porque o cara que é pé no chão, ele até chega em algum lugar, mas o sonhador, quando chega em algum lugar, ele já esteve lá. Legal. E aquilo eu trouxe pra minha vida, porque eu me identifico muito com o José, cara. Eu sou um cara muito sonhador, eu desejo muito o que Deus tem pra minha vida, sabe? Nossa. Mas isso é muito bom. Agora, com relação às coisas ruins, né? Porque isso faz parte da maturação do ser humano. Sim. Às vezes, existem 3 tipos de pessoas. As pessoas inteligentes, as pessoas sábias e as pessoas ignorantes, burras. As pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros, né? As pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. E as pessoas burras nunca aprendem, né? Então, assim... Que tem um monte, viu, por aí? Mas até a pessoa encontrar a sabedoria, se tornar sábio, ter realmente um novo nascimento, ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, porque Cristo é a própria sabedoria, né? Então, você tem um processo, né? Então, eu fui uma pessoa inteligente, né? Eu passei por alguns processos, porque faz parte da astúcia da juventude, né? Sim. Às vezes, nós, quando somos adolescentes e jovens, a gente acha que sabe tudo da vida, né? Parece que os nossos pais é que não entendem. Ah, não, isso aí era a geração dele, a década de 50, não. Então tem muitos conselhos que nós poderíamos ter evitado alguns traumas. Certeza. Aderindo ao conselho dos nossos pais. Mas graças a Deus eu fui um cara inteligente. Eu aprendi com os erros, porém aprendi. Entendeu? Sim. Questão de relacionamentos, questões de escolhas erradas, questões de defraudações na área sentimental, por falta de maturidade. Eu creio que a gente tem que ter até o tempo certo de começar a ter relacionamentos, né? Relacionamentos com outro sexo, né? Sim. Com uma moça e tal. Você tem que ter uma maturidade, porque senão você acaba defraudando alguém e se defraudando. Então, eu tive esse problema de defraudação emocional, né? E também de defraudar alguém, porque alguém que foi defraudado, se ele não for curado antes, ele defrauda. E isso é uma mentira de Satanás, um sofismo que foi criado, que é a famosa frase. Poxa, você cura um amor com outro. Isso é mentira de Satanás. Você cura um amor com o próprio amor, que é Cristo. Né? Você cura um amor, né? Um trauma de um relacionamento que não deu certo com o próprio amor, que é Jesus. Aí quando você se conhece, quando você sabe quem você é, você não precisa ser o que você não é para agradar ninguém.
Não, você sabe da minha história, Diego? Sim. Gente, eu afogava minhas mágoas nunca num copo de cerveja, mas num copo de Guaraná, de Coca-Cola, na casa do Dieguinho, cara. Eu me lembro de coisas engraçadas, como o Jeová tava meio mal. E a gente, vamos alugar uma fita. Eita, louco! Fita Entregamos tudo. Tá vendo uma aí? fita de um filme de comédia. A gente assistiu. Assistimos o filme de comédia todo e no finalzinho tinha uma reflexão no vídeo, no filme. Era. E aí na hora da reflexão foi o que acontecer, Jeovázinho começou a chorar. Eu tenho assim, uma personalidade meio melancólica, né? Eu acho que todo artista, todo compositor principalmente, ele tem assim, um lado meio assim, que fica down. Às vezes isso é bom, pela arte, pela devoção, né? Quando você é uma pessoa mais sensível no espírito também e tal. Mas isso às vezes machuca, né? Mas a gente aprende com as crises, né? Jeová, a gente falando aqui de banda, de música, e você disse que sempre fala pra você que é jovem, que é adolescente, ter uma banda, para você ter histórias para contar pros seus netos. Me diga aí, alguma história, assim, alguma situação que foi engraçada ou até mesmo constrangedora que você já passou. Vou contar duas, Diego. Pronto, conta aí pra gente, porque isso é muito bom, cara. Ouvir essas coisas, hoje é bom, né? Hoje é bom, mas você passou por elas comigo também. Passei. Uma delas foi a gente indo lá para aquele antigo Águia Show, que era ali no Antônio Bezerra. Meu pai, gente, o cara sempre acreditou, sabe, naquilo que Deus tinha confiado a mim. Cara, teu pai eu dou graças a Deus pelo pai. Papai, ó, te amo, cara. Ainda bem que eu ainda tenho a oportunidade de dizer isso pra ele em vida e abraçar ele, sabe? E ele é meu herói. Dá pra ver até pelos nomes dos meus filhos, né? Jeová Pai, Jeová Filho... Jeová Espírito Santo, né? Jeová Neto. E aí é o seguinte, a gente foi pra lá, né? Chegou todo mundo na marra. Poxa, o pai tinha comprado uma Topic. Trocou. A famosa besta. Foi uma besta. Meu pai disse, rapaz, o irmão me vendeu essa Topic aí como uma noiva, mas a noiva tava doente. Ai, graça. A gente chegou pra inauguração da besta e tal, porque ele... Dificilmente você viu uma banda chegar assim, todo mundo junto e tal. Só as bandas grandes chegavam pra tocar, né? Como se tivesse todo mundo juntado ali, a grana da banda e comprado ali. A gente chegou naquele evento e foi massa. E todo mundo viu a gente chegando, tirando os equipamentos, tocando. E na hora de ir embora, meu amigo, na hora de ir embora, a besta engasgou. E nada de pegar na chave. E lá vai a gente todo arrumado, fez um show massa. O pessoal tirou foto com a gente no final. E lá vai a gente empurrando. E aí sabe como é que é cearense, né? A gente começou a empurrar e a gente querendo, né, fazer a média com as menininhas, né? Tudo adolescente, poxa, cara, as meninas tudo rindo da gente, a gente empurrando a besta. E o pessoal, yeah! Né? Aquela vaia. Eu lembro dessa situação, que também ela parou de funcionar mais na frente. Ela deu prego. E o que foi que aconteceu? A gente desceu do carro pra empurrar todo mundo. Quando a gente começou a empurrar, o teu pai não podia parar, senão ela brecava. Aí a gente tem que entrar no carro correndo. O carro em movimento e todo mundo... Rapaz, é uma aventura. Tá vendo como todo mundo tem que ter uma banda? Outra situação foi que a gente foi fazer um evento. Eu esqueci o nome da casa de show, mas era um evento ali... Era ali perto do Dragão do Mar. Eu creio que você lembra disso. Sim, o Hey Ho Rock Bar. Mas era um evento gospel, né? E aí, era um luau. Era um luau, um evento massa, com diversas bandas aqui da cidade. Tava um ciclo de bandas, de eventos regionais muito massa aqui. Inclusive, a gente precisa encorajar essa arte, né? Secretaria de Cultura de Fortaleza, vocês precisam realmente chegar junto com esse nicho, com esse público cristão, evangélico. É isso. Porque nós também fazemos parte da sociedade, né? E você que é músico também, vamos nos unir, vamos voltar, porque a música, ela interage com o ser humano e o evangelho é pregado através das canções, através da música, da arte, né? E aí, mano, aconteceu que nesse dia a gente tocou e eu creio que o promotor do evento... Já tô lembrando qual é essa. Cara, é porque eu não quero citar o nome dele, porque ele é um cara sim. incrível, né? Sim. Mas infelizmente eu acho que os patrocinadores não chegaram juntos, não deu o número de público que ele queria. Tinha chamado 7 bandas e a gente tava tocando lá, era uma das bandas principais, a gente tocou. E o meu pai, como ele ia, meu pai já era mais idoso, sim, ele pediu para que a gente tocasse no início, que foi o que deu aí o livramento da gente. Porque no final ali, finalizando o evento, o dono
do espaço lá chegou pra ele, olha, fulano, ou você me paga os 50% que falta, ou ninguém sai daqui. Os instrumentos da galera vai ficar barrado. A nossa sorte, né, barra provisão de Deus, foi que o meu pai era mais idoso e a gente já tinha guardado os instrumentos da van. Eu lembro. Tava todo mundo lá esperando. E a gente tinha voltado para ver se pegava a grana do cachê que ia pagar o combustível, lembra, Diego? Aí o cara chegou e chamou todo mundo. Na realidade, eu lembro que tu foi na frente, aí tu demorou demais, aí depois tu foi assim, atrás. Vai lá, Diego, chamar o Jeová. Aí quando você chegou lá, como é que tava lá? Aquele climão, só que o dono do espaço lá parecia aqueles motoqueiros fantasma, lembro, parrudão, barbudão. Ninguém vai sair daqui, não. Cabelão também, né? E os capangas dele lá, tudo lá. E agora, cara? Bocado de crente, não tá acostumado a brigar. Os caras, dono de espaço, que tem rock, que tem bar, tá dizendo agora que ninguém sai com os instrumentos. Aí o coitado do promotor da venda, Jeová, me ajuda aí, cara. Vamos fazer com a cota. Só pedir a ajuda das bandas, não foi, cara? Eu disse, cara, me ajuda a liberar aí o cachê da banda, que a gente não tinha, realmente... Todo mundo adolescente, praticamente. Eu lembro que quando eu entrei lá, depois tu já tava lá, e tava aquele climão mesmo, assim, apesar dele sentado aqui, com a mão assim, todo mundo assim. Suando frio, né? Mas assim que eu entrei, eu lembro que entrou um cantor de uma das bandas, entregou um dinheiro pra ele dizer, tá aqui, foi que eu consegui ajudar. Com a galera aqui, foi o que deu, e aí pra gente ajudar. Acho, vai, que situação, viu, cara? Que situação, né, mano? E outra coisa, macho, instrumento caro, né? Que tinha uns caras que... tinha uns caras... A galera que já tinha um recursozinho. Eu me lembro que a banda âncora tava lá, e o Zé Deca, nosso brother, que tá aí, só andava com equipamento top, né? Caixa valvulada. Tu é doido, mano. Agora imagina aí a situação, né? Eu acredito que pra gente foi situação constrangedora, e tu imagina pro cara que fez. E hoje eu não sei em que fim deu aquilo ali, que eu lembro que a gente foi embora. A gente foi embora. Pessoal. Eu não lembro se o cara levou uma surra, se ele ficou com o instrumento de álcool, eu não lembro. Eu lembro que vamos embora. Vamos embora que teu pai já tá esperando, aí eu usei a desculpa, o papai tá... Mais uma vez, Deus usou meu pai pra salvar a gente, né? Mas eu acho que a gente já aconteceram... Assim, tanto quando eu tava, quando eu ainda não fazia parte, eu acho que aconteceram mais situações engraçadas do que constrangedoras a esse ponto, né? Sim, sim. De dar medo, assim, de ficar aflito, né? Sim. Porque no meio ali da galera sempre tinha aquela resenha, eu acho que a galera era muito, muito unida, né? Muito amiga, as bandas conversavam e tal. Tinha aquela competiçãozinha saudável, né? Que era bom. Tipo assim, cara, vamos tocar. Mas eu me lembro que o Território ia tocar e as bandas estavam muito de fazer cover. E o Diógenes nunca gostou de cover, gente. Não desmerecendo. Hoje eu faço muito cover, mas o Diógenes, o meu irmão, ele tinha muito a ideia de, cara, a gente tem que mostrar aquilo que Deus deu pra gente, as nossas músicas e tal. E eu me lembro que as bandas, cara, tipo assim, aquele clima de competição se findava quando o Território ia tocar. Por quê? A gente não tocava cover. Então ficava todo mundo sentado ou atrás do palco, indo lá pra ver. Porque a gente, assim, modéstia à parte, nós fomos uma das primeiras bandas cristãs em Fortaleza de tocar com VS, com multitrack. Então a gente tocava do jeito que tava no CD. E pra aquela época era uma novidade que... Anos 2000, mano. Eu lembro disso. Início de 2004, 2005, tocar música autoral com qualidade, né? Porque a gente sabe, mano, que quando a gente vai tocar num evento que não tem aquele sonzão, que é um festival de bandas, não dá tempo passar muito som. Não. Então a gente já levava o nosso equipamento ali, com power play, já com clique, pra não ter estresse pro cara do som. Mandava só o LR pra ele, ó, cara, solta isso aí. E a gente confiava no baterista, né? O pessoal ainda não tinha a manha de colocar a guia junto com o clique, né? A guia do clique. E o batera tinha que se virar ali, e eu me lembro que os bateras ficavam dando toque pra mim. Na época eu tinha uma memória melhor do que hoje, né? Então... Mas eu achava interessante essa disputazinha de quem sobressaía, quem era o melhor. Por quê, macho? Fazer com que a galera melhorasse, macho. Então,
Macho, aquela época as bandas de Fortaleza eram muito boas, cara. Me lembro que tu estudava muito, né, Diego? Me lembro do o Moisés disputando com o João Neto, cara. Tocando aqui, apontando pro outro, aí o outro subia no show, fazia também, desafiando. Depois terminava, tava todo mundo ali naquela resenha, conversando, batendo papo, brincando. E era isso, macho. E isso é uma coisa que a gente sente falta, porque querendo ou não, é um momento de comunhão ali, onde a gente brincava, a gente é muito engraçado, né, macho? O cearense em si, ele, além dele ser um cara que conversa bastante, ele puxa assunto com qualquer coisa, ele começa, o dia tá quente, ele não conhece a pessoa, tá numa fila do supermercado, ele já começa... Hoje tá quente, né? Pois não é, e dali já consegue puxar um assunto, macho, e pronto. Então a gente conhecia todo mundo. Ali todas as bandas se conheciam por isso, mano. Porque não era só chegar, tocar, sair e ir embora sem falar com ninguém. Não, a gente batia um papo, conversava, dizia o que usava, as experiências. Era muito massa isso. E essa parte é a parte boa. Essa é a parte que a gente guarda na memória e que até hoje a gente fica, quando a gente vai falar pra essa galera que tá começando hoje, ou pra essa galera dessa geração, os caras não conseguem ver, a gente não consegue nem dizer a dimensão do quanto que experiência, massa, né? Entendeu? Experiência, é que nem falar sobre Jesus. O camarada que tá escutando, eu pensei que é só uma filosofia, né? Sim. Você tem que provar, por isso que a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não tem como só ouvir falar sobre, você tem que provar, tem que degustar, tem que ter a experiência. E é muito bom. A gente tá falando aqui, a gente tá viajando, sabe, pessoal? Porque nós sempre fomos muito intensos, né? Eu tive o prazer, né? A gente, no bloco de perguntas anterior, a gente falou até sobre defraudação, sobre relacionamentos e tal, e eu sofri muito sobre isso, até o dia que conheci minha esposa, né? Que a Ana Paula, quero até mandar um beijo, mulher da minha vida, sabe, cara? Eu sou um cara muito feliz no matrimônio, porque ela nunca tentou apagar quem eu sou. Sim. Ela nunca quis entulhar meus poços, dizer, poxa, esquece isso aí, negócio de música, negócio de ser pastor, né? Sim. Ela sempre, tô contigo, vamos, você vai vencer. E aí eu me lembro, recém-casado, quando a gente deu na cabeça de ir embora pro sul, né? Que aí nós tivemos uma baita de uma experiência muito incrível, que a gente guarda com muito carinho no coração. Sim. Fizemos muitas alianças, muitas amizades lá no sul também, né? E tu foi embora também, né, macho? Foi embora, mas esse assunto aí é... A gente leva tempo, porque eu queria tocar nesse assunto, porque nós, como cearenses, a gente, quando tá no nosso habitat sim, no natural, meio dos nossos, né? É muito normal, a gente vê o quanto a gente é engraçado, mas é normal ser engraçado. Agora, quando a gente foi pro sul, destaca, vamos dizer lá assim, no sul só dava a gente, cara. Era aquela resenha no final do culto, o pessoal queria sentar na mesa dos cearenses. E o pior, não sei se é o pior ou se é o melhor, que cearense é zoadento. Pensa no povo zoadento, é o cearense. Meu povo, todo mundo em silêncio, assim, tinha umas 20 mesas com muita gente, cada mesa. Só que só fazia barulho, só fazia zoada a nossa mesa. Assim, aí a galera queria lá se juntar com a gente. Porque via a felicidade, né? É porque a gente é muito espontâneo, né, cara? A gente, assim, lógico, não desmerecendo a galera, mas é porque a nossa identidade é essa, mas é o cearense ser espontâneo, é ser divertido, é o modo de falar, o jeito de falar faz com que as pessoas queiram se aproximar da gente. E isso é muito interessante, eu acho massa. Isso porque, querendo ou não, atrai pelo que a gente atrai as pessoas pelo que a gente é, e não pela gente estar ali formatando alguém, querendo ser alguém diferente para agradar. Mas aí as pessoas já chegavam na gente por quem a gente era. Eu acho muito interessante isso. E falando disso, agora a gente vai sair um pouco dessa parte da música. Ai, meu Deus do céu, que massa. Foi muito... Pois então, para finalizar, eu quero agradecer, sabe? Agradeça. Quero agradecer a cada irmão que fez parte das gerações do território. Porque pensa numa banda para ter formação. Aí você vai ter que agradecer a galera da banda de pagode também, que também teve um bocadinho, viu? Quero agradecer. E ainda era maior, né? Era maior. Era uma banda de 12 pessoas, 15, né? Quero agradecer a todos os irmãos que de alguma forma contribuíram para o meu
crescimento espiritual e musical, né? Todos os irmãos da banda, Ágape, do Partido Alto para Jesus, do Território Sagrado, né? Todas as gerações de bateristas, todos os irmãos que participaram da nossa geração, né? Já próximo da Paulinha, eu quero abraçar aqui o Felipe, mano. Felipe, eu amo muito você, Felipe Mota, o Ismael, o Lucas Rodrigues, né, o Robinho, que foi essa última formação do Território, que inclusive o Dieguinho fez parte também, o Lucas Carter, que está em São Paulo também. Agradecer as formações passadas do Território. Esses dias eu encontrei o Zedequias, né, que foi um dos guitarristas que passou por nós. João Neto, guitarrista, também passou por nós. Tantos outros. O Rafa, baterista. Passar 3 horas aqui. Tem muita banda. Pessoal, se eu deixei passar o nome de algum, me perdoe, mas eu amo vocês demais. Cara, como era o nome do batera, que era o doideiro que gostava de pedal duplo? É o João! João, cara! João Filho, mano. Amo vocês, viu? Vocês são incríveis, vocês são demais. E a galera que foi embora pra Santa Catarina, né? Sim. Que hoje o que é remanescente lá é o Sandrão, né? Alessandro Rebouças. Nosso batera. Que foi com a gente, abraçou a ideia e graças a Deus tá lá com a família. Um abraço, Sandrão. Essa galera, o Cláudio foi com a gente, tu, né, Dieguinho? Foi muito massa essa experiência. Então quero finalizar essa parte agradecendo meus irmãos Gidel, o Thiago, que foi a primeira formação do Território. Beijo. Cara, agora a minha pergunta é pra você sobre, depois que passou esse momento, né, essa fase do Jeová cantor, de samba, pagode, cantor de rock and roll, onde foi o divisor de águas? O que foi que mudou na tua vida, que te fez se transformar num pastor, cara? Como foi que isso aconteceu? Como foi que chegou nessa fase da tua vida? Eu acho que uma vida toda é uma construção de um chamado. Sim. Você falou em transformação, a transformação na pessoa, no ser humano. Ninguém se transforma pastor. A pessoa, ela se reconhece, né? Eu me lembro, desde criança, as pessoas perguntavam o que é que eu queria ser e graças a Deus eu tive um exemplo muito bom dentro de casa, um cara que via o evangelho genuíno, que aquilo que... Cara, eu sou do tempo de estar em casa, meu pai chamar para o culto doméstico, de cantar, Sim. de cantar aqueles corinhos, né? João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. E o meu pai cantava assim umas meia hora de corinho e depois orava mais 1 hora. Tinha vezes que eu dormia e acordava, meu pai ainda estava orando. Então, eu de joelho, tá? Sim. E aí a gente, desde esse tempo, o pessoal me perguntava o que é que eu queria ser, eu sempre dizia, cara, eu quero ser um pastor. A música sempre fez parte da minha vida, mas isso nunca interferiu em, tipo, não, eu não vou ser pastor, eu sempre quis isso. Mas aos 16 anos eu tive 16 para 17 anos eu tive um encontro com Deus e foi na época que estava tendo o CTMDT do Diante do Trono. Lembro. E Deus falou comigo muito forte no meu coração. Eu queria abandonar tudo, os estudos. Eu quero estudar teologia. Eu não sei o que é que eu vou ser. Eu quero ser pastor. Sim. Negócio de português, matemática, essas coisas. Eu quero fazer o que tá aqui dentro, ser pastor e tal. E na época meu pai segurou a minha onda. Disse, não, Meio que despertou nesse momento, né? Despertou porque era o que eu queria. Viver ministério, viver missões, implantar igrejas, viver música. Sim, sim. Mas sempre foi voltado para a arte cristã. Sim. E cuidar de gente e ser um pregador. E eu fui para um retiro espiritual, já com 19 anos. Um amigo meu me chamou, Samuca, para ir num retiro chamado Acamp Poder, da Igreja Batista Peniel. E eu fui nesse retiro, Jesus me pegou. Eu era um cara que gostava de fazer os enxames, né? Como diz no Ceará, as brincadeiras. Sim. De madrugada, passar pasta e fazer aquele enxame. Só que nesse dia, no primeiro culto, Deus me pegou. O Espírito Santo me encheu de uma forma sobrenatural. E aí já parou a brincadeira, né? Já não teve mais brincadeira no retiro. No outro dia Deus falou comigo novamente, louvor, pau. E tinha uns pastores lá da Lagoinha. E um desses pastores, num momento lá da adoração à noite, depois da pregação, que eu ficava até meia-noite, assim, eu quero mais, Deus, e pá, depois da palavra. E esse pastor, no outro culto, ele chegou e disse, olha aqui para esse jovem. Parem tudo, todo mundo para. Olha, jovem, Deus manda te dizer que você ainda será um grande pastor nessa nação. Que massa. Não desista desse chamado, porque Deus te chamou para isso. Então, desde então, tive essa plena convicção. Forte, hein? Foi muito forte.
Foi muito forte. Foi o que Deus... Massa. Esse foi um despertar realmente que eu disse, poxa, é isso mesmo, não é loucura da minha cabeça, Deus me chamou para isso. Então, eu vou estudar para isso, eu vou projetar a minha vida. Porque às vezes a pessoa tem uma palavra de Deus, mas não se projeta para isso. Poxa, cara, eu vou ser músico, eu tenho uma aptidão, mas não estudo às para vezes isso. até duvida, né? Duvida, não é para mim não. Então, quando Deus falar algo a teu respeito, meu irmão, trabalhe sobre a palavra. Faça algo que tenha a ver com aquilo que Deus falou a teu respeito. A palavra vocação, né? Quem já não fez um teste vocacional? É tão interessante que as pessoas estão fazendo testes e mais testes para saber sua vocação. Sim. E essa palavra vocação veio de um termo grego, uma junção de duas palavras. Vocatel. Sabe o que significa? Essa vocatel em grego significa vocar, falar. Tel, Deus. Aquilo que Deus falou a teu respeito. Isso, todo ser humano precisa gastar tempo em Deus para descobrir a sua vocação. Porque tudo que você vai ser e vai fazer já está dentro de você. Sabe? Eu entendo que a missão da igreja vai muito além das quatro paredes. Sim. E tudo é uma missão. O evangelho é uma missão integral, sabe? O evangelho é uma missão que vai custar a tua vida toda. E Deus, ele colocou tudo que ele poderia querer de você dentro de você. Aptidões, sabe? Tanto que Jesus chamou pescador, Jesus chamou cobrador de impostos, né? Sim. Jesus chamou escriba, que caminhou com esse cara, caminhou com Jesus e fez uma revolução, né? A revolução da fé veio através de pessoas comuns inseridas na sociedade. Então, você é o homem, a mulher de Deus inserida aí onde você está, na sua faculdade, no seu trabalho. E isso é que é lindo, né? Às vezes Deus te chama para um ministério em tempo integral, como eu tenho esse privilégio de ser pastor em tempo integral. Sim. Mas às vezes Deus quer que você seja pastor em tempo integral lá dentro da sua faculdade, do seu trabalho, né? Porque os dons ministeriais, os 5 ministérios, a ideia de Deus nunca foi encher uma instituição, encher a igreja no sentido físico, né? Sim, vou encher aqui a igreja Batista Ágata, né? porque hoje é a minha igreja, a igreja a minha comunidade de fé. O meu sonho é encher a igreja Batista Ágata. Não, a menor visão de Deus é uma cidade. A visão de Deus que o profeta viu foi toda a terra cheia da sua glória e do pleno conhecimento de Deus. Então é muito medíocre eu pensar que Deus só deseja que a minha denominação seja lotada. Não, a igreja de Deus é um povo que ele plantou nessa geração para que nós possamos refletir a glória de Deus. Massa, cara. É uma história, cara, que eu acompanhei de perto, Sim. né? E assim, hoje eu consigo ver a transformação e posso dizer que foi real. Amém. Porque eu conheci Jeová na fase de bandas, de cantor, de querer ser o artista. Sim. Eu também estava nessa vibe. Sim. Todos naquela época queriam isso. Mas eu também conheço hoje o Jeová, ele, o pastor, o cara sério, o homem de Deus. E a transformação que foi impressionante na vida do Jeová. Jeová, por isso que eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. A partir desse momento, eu acredito que as coisas começaram, parece que um leque se abriu na tua vida e as coisas que Deus tinha guardado, reservado para ti, parece que ele começou a liberar, vamos dizer assim. Sim. Porque aí foi um momento onde você voltou com o território, mas já com essa Com a cara vibe mais ministério. mais ministério. Menos, vou abrir show, Isso. eu quero ser uma banda de Foi rock. foi onde você casou. Sim. Conheceu a Paulinha e foi onde você também foi consagrado ao pastoreio. Sim. Então eu acho que essa transição aí parece que quando você, como é que eu posso dizer? Quando a gente entende e percebe e quer aquilo, o chamado que Deus colocou na sua vida, Começam a cooperar. ele começa a liberar, porque ele sabe que você já está entendendo, vai receber com entendimento aquilo. Vai receber e não vai desperdiçar, né? Você vai colocar em prática. Isso. E aí, a minha pergunta essa transição, como é que foi essa transição? Quando começou a entender, poxa, do nada você conhecer a sua esposa, do nada não, né? É porque quem pensa que tipo assim, a gente casou muito rápido, eu e a Paula. E aí você, quando se viu também, já era pastor, já estava numa igreja reconhecida aqui no Ceará, uma igreja grande, e já era também líder do Ministério de Louvor. Sim. E
como é que eu posso dizer, o ministro principal daquele ministério. Sim. Assim, a revelação, ela é gradual, né? Tipo, eu tive essa revelação sobre o meu chamado aos 16, aos 19 veio aquela confirmação nesse retiro que eu te falei, só que existia lacunas da minha vida, que eram as minhas zonas de vulnerabilidades. Sempre fui um cara muito... o melancólico sempre é muito romântico, né? Então eu me defraudei muito com relacionamentos. Por quê? Não era porque eu queria ser o safado, o pegador, não. Eu queria encontrar minha esposa, eu queria ter a minha família, eu queria ter alguém que fosse especial. Então eu acabei me defraudando por não ouvir o Senhor, não parar. E esse é o problema de muitos jovens, né? Enquanto o certo vem, enquanto o certo não aparece, a gente se diverte com os errados. E isso, a adolescência, a falta de um apacentamento mais chegado, né? Porque, assim, pessoal, trazendo bem a clara, a geração dos nossos pais foram a bênção, são a bênção. Por isso que hoje sou um homem de Deus, sou um pastor, meus pais não falharam comigo nesse sentido de apresentar o evangelho. Só que a geração anterior tinha muito pudor, muita vergonha de tocar em alguns detalhes, de falar sobre certos assuntos. E isso também se refletia na igreja. Era um tabu, né? Era um tabu muito grande. Não vamos falar disso não, jamais. Porque a gente pensa muito assim, não, jamais o menino nem falar de sexo com ele, o irmãozinho da igreja, não sei o quê. E às vezes o adolescente precisa, sabe por quê? Porque quando a igreja não trata esses assuntos delicados, o mundo está tratando. A gente era bombardeado toda hora dentro da escola. Dentro da escola o pessoal dava preservativo. Falava de sexo todo tempo, mas na igreja não tocava nesses assuntos, né? Principalmente eu vim de uma Assembleia de Deus da época, né? A minha adolescência toda na Assembleia de Deus. Não se tocava nesses assuntos. E outra, não tinha pastor de jovens. Era o líder da mocidade, que também era um jovem igual, que tinha as mesmas lutas, as mesmas demandas, e ainda mais debaixo de uma cultura de vergonha, né? Tinha medo, porque as pessoas lidam muito com a situação do ativismo religioso, que é diferente de ter a vida de Jesus, né? O que é o ativismo religioso? Você preza mais pela reputação do que pelo caráter, porque você tem medo de ser exposto. Eu ainda venho de uma cultura que o camarada pecasse, era disciplinado na frente dos irmãos, ficava sem tomar a Santa Ceia, ficava sem... Entendeu? Então, a juventude tinha muita vergonha, tinha muito medo de confessar pecado, não tinha uma cultura de confissão, porque a confissão não era abrir o coração para o seu pastor, era se expor para toda a igreja. E dentro da igreja, infelizmente, ainda tem muitos irmãos que são imaturos, né? Então, onde é que eu quero chegar nisso? A gente acabava que não tinha esse acompanhamento mais chegado de disciplina, no sentido do secreto, de sentar na mesa, de falar sobre assuntos delicados, de falar, olha, espera o teu tempo, espera a tua esposa, não se defrauda, não fica... Na década de 90, início de 2000, tinha muita cultura do fica, né? Verdade. Vamos ficar, fulaninho prova, vai, beija ela. Meio que normal, né? Meio que normal. Era o pré-namoro. No meio da igreja, era meio que normal. Cara, eu me lembro, trazendo claro pra cá, que hoje eu sou pastor, falo disso abertamente, com os outros pastores da geração anterior à minha. Hoje eu sou pastor de jovens. E na minha época, a galera tocava e ia pra trás da igreja pra namorar. Durante o culto, cara. Cadê o Ministério de Louvor? Aí ia chamar, a gente tá lá atrás. Rebocando os muros. Infelizmente, né? Então, assim, isso faltou apacentamento. Não tinha quem nos instruísse. Era muita cultura do medo. Jesus não sei o que, você vai morrer, Jesus vai te pegar, vai perder a salvação. E não é isso, gente. Precisa de informação. Querido, você não nasceu para isso. Deus tem uma pessoa reservada. Fica mais claro quando é entendido, né? Sentar na mesa, falar. Eu acho assim... Hoje você trabalha com jovens, né? Sim. Pastoreia jovens. Então, toda essa experiência que você pegou foi muito importante. Por isso que eu digo que tudo tem um propósito. Tem. Tudo que acontece tem um propósito. Porque hoje você trabalha com jovens e explica e mostra situações que você já viveu para que eles não precisem... Que venceu e que para que eles não precisem... A minha geração teve que ser uma geração inteligente. Que é aquela que aprende com os próprios erros. Porque... tinha uma dificuldade da geração que nos apacentava de tratar certos assuntos. Então,
eu luto para tornar uma geração melhor do que a minha. Sim. Eu luto para investir na próxima geração, para que ele seja uma geração sábia, uma geração de pessoas sábias, que aprendam com os meus erros. Eu não tenho vergonha de me expor, sabe? Sim. Você sabe disso. E assim, hoje tem muita informação, né, cara, na cabeça do jovem, né? Hoje, se um jovem hoje não tiver um pastor como a gente não tinha quando a gente era perde jovem, fácil. Hoje é muito mais fácil o cara se perder, a gente não tinha internet. A gente não tinha internet, o cara perder a identidade dele. Sim. Porque antigamente, quando a gente passava por essas coisas na nossa mente, a nossa identidade de quem eu era, que eu era homem, por exemplo, aquilo ali não se perdia. Mas hoje, com as informações, com bombardeio... Isso. Com bombardeio de informações e de até, como é que eu posso dizer... Manipulação de mente. É algo geracional. Assim como Deus é um Deus geracional, o diabo, ele sabe que a cada geração ele precisa cativar mais pessoas, ele precisa corromper, porque ele sabe que Deus visita até 1000 gerações. Então, o que é que o diabo faz? Ele tenta fazer com que o pecado do pai se repita o padrão nos filhos, e assim sucessivamente, para que uma geração seja pior do que a outra. Porque conforme o tempo dele diminui, a nossa esperança aumenta, porque o dia de Cristo se aproxima, o diabo sabe que ele tem menos tempo. Por isso, toda filosofia humana... Quanto mais gente ele... Toda cultura... Tipo assim, a gente vê a cultura que mexe com essa... Para desestabilizar a família, já vem de muito tempo. Verdade. Vem de muito tempo. Hoje... cada vez mais forte por causa do excesso de informação. Então, se uma família, antigamente, o jovem não tinha tanta informação, né, tentava já desconstruir a parte da seriedade. Uhum. Ah, não, você não precisa esperar até o casamento para transar, porque essa era a nossa geração. Sim. A nossa geração foi só a questão do sexo, de querer provar droga. Era isso que o inimigo trabalhava na nossa geração. Porque nós ainda tínhamos uma geração mais tradicional. Tinha um pai presente. Às vezes, quando não tinha um pai presente, por não ter a internet, tinha um pastor que estava ali, a figura paterna, espiritual. E tá entendendo? Então, assim, a nossa geração foi poupada de muita coisa. Só que as próximas gerações... Aí vem o boom da internet. Hoje em dia a pornografia tá na palma da mão. Hoje em dia os questionamentos, agora a linguagem neutra e tudo faz parte de uma artimanha maior para desestabilizar isso que Deus estabeleceu lá no Éden, que é a família. É por isso que hoje a igreja precisa ser mais incisiva, entrar com mais força nessa área, porque se antigamente a gente não tinha tanta informação fácil, né? Sim. Vídeo, Instagram, não sei o que, e pessoas falando sobre você pode ser quem você quer ser. Hoje é o contrário, hoje é toda hora. Se a gente deixar espaço, cara, se a igreja não falar sobre isso, não tratar sobre isso como não tratava muito antigamente. Só que a gente não pode se prender na geração anterior, repetindo o padrão pastoral anterior. A gente aprendeu com eles e agora a gente está lidando com outras demandas, com as demandas do nosso tempo, da nossa geração. Por isso que Deus é um Deus geracional, é um Deus que passa a sua promessa de pai para filho. E nós precisamos entender isso. A promessa de Deus é que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Vossos jovens teriam visões e vossos velhos sonharão. Isso. Então, as 3 gerações precisam se respeitar mutuamente, né? Para que o evangelho seja pregado, para que a igreja permaneça. A família e a igreja permaneça até o dia de Cristo. A perseverança está em nós entendermos. Os jovens entenderem os anciãos, entenderem a geração que ainda está passando o cajado para nós. É um processo. Esse meio aqui é nessa divergência, é nesse processo de mudança de geração. Sim. Que as coisas, às vezes, o inimigo tenta colocar picuinha, tenta colocar desentendimento para poder desestabilizar, entendeu? É muito sério. E pais, deixa eu dizer algo para vocês. Discipulem os vossos filhos.
não acreditem que somente no domingo, na escola bíblica, ou a tia da salinha vai poder ensinar os teus filhos o caminho que eles devem andar, de uma semana inteira eles sendo bombardeados pela internet, a semana inteira sendo bombardeados por algum tipo de ensinamento que possa ter ideológico nas escolas ou em qualquer outro ambiente. Você precisa gerar uma cultura de igreja dentro de casa. Você precisa falar sobre Jesus. Você precisa tornar Jesus presente na vida dos seus filhos. E aí eu estou falando lá na raiz, que são as crianças. Porque eu já trabalho apagando incêndio, Diego. Sim. Eu trabalho com jovens. Sim. Jovens que muitas vezes são frutos de um ensinamento que ficou defeituoso. Um ensinamento que faltou. Um exemplo da paternidade, da maternidade. Ficou faltando. São coisas que, infelizmente, na prática não tem como a igreja desenvolver isso, né? É um processo. Agora, eu trabalho com redenção. Eu estou trabalhando com regeneração. Sim. Né? Estou trabalhando com reconstrução. É meio que um trabalho meio de Jeremias, sabe? Desconstruir. É um pós, né? O meu negócio é assim, a nossa geração de pastores de jovens, a gente lida com uma situação muito grande, que é desconstruir para depois construir o certo. Sim. Então o processo é muito grande, porque o HD já não é tão virgem. Uhum. Eles trabalham, o diabo vai militar sempre com eles, com o quê? Com o sofisma que foi criado, sim, com a experiência que já foi vivida. Então, eles precisam interagir com Jesus, interagir com a cruz da redenção, se sentir perdoados, para só então começar a construir uma nova etapa. Sim. E tal. Agora, uma igreja inteligente, uma igreja bíblica, uma igreja que trabalha com as crianças. Gente, pelo amor de Deus, como é sério. Não é só colocar a figurinha para pintar. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente da igreja local, que tem as irmãs que cooperam com as crianças. E graças a Deus por essas irmãs, que são bênção. Eu me lembro da minha tia de escola bíblica dominical. Lembro, sim, tia Daniele. Me falava sobre a Bíblia, cara, a gente tirava tanta onda com ela, mano. Mas ela nunca desistiu da gente, entendeu? Você tava ali na escola, Jeová, se aquieta, Paulinho, se aquieta. E a gente aprendeu a palavra ali, sabe? Mas hoje nós precisamos que você, pai, você tem que ser o principal interessado, você, mãe, principal interessado em ensinar o evangelho para os seus filhos, né? Quero inclusive indicar um amigo meu, o pastor Juscelio, tá tendo aí uma série maravilhosa. Juscelio, depois eu quero royalties. Uma série maravilhosa sobre família, né? Você pode conhecer o pastor Juscelio de Souza, procura nas redes sociais, ele é um cara incrível. Foi meu pastor também, um abraço. Ele e a Lu são incríveis. Jeovazinho, infelizmente, a gente tá chegando ao final. A gente precisa de pelo menos uns 3 episódios para falar as histórias. Esse é o primeiro, quem sabe, né? A gente faz mais, mas, cara, que bate-papo massa. E outra coisa, não foi nem a metade, eu acho. É verdade. Vai dizer. Porque a gente tá falando aqui, a gente começou falando de um assunto e a gente foi, de acordo com os anos, foi fazendo, foi crescendo e construindo esse assunto. Mas, cara, muito obrigado por você ter vindo. Você sabe que eu não preciso nem falar nem pra vocês, nem pra ninguém, que o Jeová é meu amigo. Amo esse cara, amo a família dele. E, cara, muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você deixasse uma palavra rápida e as suas redes sociais pra galera, porque a gente já vai encerrar esse assunto. Amém. Então eu quero primeiramente agradecer você que esteve até aqui conosco. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, para os meus pais, para o meu pastor Luizinho Rebouças Filho, que é o pastor que eu me sujeito, me submeto na igreja local. Hoje estamos servindo na Igreja Batista Ágape, em Fortaleza. Aqui estamos cooperando como pastor de jovens. Eu quero agradecer esse ministério que me abraçou, que é incrível. Agradecer aos pastores que passaram pela minha vida. Eu tenho um negócio com o Luiz, né, cara? Eu tenho um negócio com o Luiz, né? Pastor Luiz Henrique, né, que foi o pastor da minha esposa, foi meu pastor da Igreja do Senhor Jesus. Quero agradecer ele. Foi um cara usado por Deus para profetizar acerca do meu casamento. Sim. Foi um homem de Deus que teve coragem de me separar para o pastorado. Quero agradecer o pastor Luiz Hermínio, que foi um pastor que me acolheu lá em Itajaí, que é um amigo, um irmão. Um abraço, pastor Luiz Hermínio. Aprendi muito com esse homem de Deus. E também o meu pastor atual, que é o pastor Luizinho Rebouças, que é incrível. Te amo, querido. Deus abençoe vocês. Agradecer a todos vocês. E é isso aí. Vamos continuar. É isso. Galera, chegamos ao fim. E eu quero essa câmera aqui, essa daqui. Quero dizer para você que
não se esqueça de se inscrever, não se inscreva, pelo amor de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos episódios. Esse foi só o primeiro e eu vou dizer uma coisa para vocês. O que tem para vir por aí, Jovazinho, vai ser muito... Mac pode, né? Mac pode você ficar de fora, Mac pode, não fique de fora, gente. Compartilha também com todo mundo aí, que você que tem um amigo, que tem adolescentes em casa, que compartilhar com os pais dos adolescentes, seus amigos, pessoal do trabalho, pra gente poder cada vez mais ter mais gente aqui conosco, entendendo e ouvindo coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, situações que a gente conseguiu desenrolar no decorrer da nossa vida e que serve muito para outras pessoas não caírem nas mesmas armadilhas que a gente caiu. Então, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora e um beijo. Comenta aí se você ficou até agora aí, comenta aí papagaio, escrevendo papagaio. Peraí, Diego. Cara, você pediu pra me dar minhas redes sociais, eu quero aproveitar rede social. Que a gente tá com uma série de mensagens, né, gente? E tem sido edificação para alguns irmãos e eu quero encorajar você a estar nos acompanhando aí pelo Instagram, @JeovaSales, procura ali, porque semanalmente a gente deixa ali algumas reflexões que vai ser de edificação para você. E o nosso canal também no YouTube, né? Jeová Sales, nos procura ali, que sempre tem uma mensagem que a gente prega na igreja local, a gente compartilha ali também no canal do YouTube. Muito obrigado, Diego. É nóis. Obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima, galera. Valeu!